pessoal do Sem Barreira, nós estamos hoje aqui em São Caetano. Vamos entrevistar uma grande jogadora, Gabi Batista, do Internacional, campeã do Sub-18 da primeira edição do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, prazer. Vocês estão na minha terra aqui em São Caetano e é um prazer enorme. Então, Gabi, o que você pode falar assim da sua carreira, curta carreira, mas já conquistando um título inédito pelo Internacional, sendo de São Paulo e de um time que você passou, que foi o São Paulo Futebol Clube. Você pode contar um pouco aí pra gente? É um prazer vestir a camisa do Inter e também foi um prazer vestir a camisa do São Paulo. Eu mesmo sabia que ia ser um jogo muito difícil e para mim foi uma oportunidade para mostrar também onde eu tô, onde eu mereço estar também, é muito bom. Foi uma baita oportunidade para mim estar jogando contra o São Paulo. Como que foi essa chegada até o Internacional, né, que é o time seu do momento? Então você já atua desde quando como amador, do profissional? A sua passagem pelo São Paulo, como que foi? O começo de tudo foi no Centro Olímpico, em 2012 eu entrei. Aí eu fiz minha base toda até o Sub-15, Sub-17, primeiro ano de Sub-17 foi no Centro Olímpico. Aí eu disputei o Paulista pelo Centro Olímpico e virou São Paulo, né? No São Paulo eu disputei o desenvolvimento, fomos campeãs. E depois, em 2018, eu recebi uma proposta para ir pro profissional da Audax, que disputaria o Paulista e o Brasileiro Série A. E eu fiz a carreira em 2018 lá no Audax e surgiu a oportunidade de eu ir pro Inter, que foi através de uma menina que eu joguei na seleção, a Júlia Daltoé, que também me ajudou a estar lá. Essa oportunidade de seleção brasileira acabou te gerando a oportunidade de um novo clube, uma nova cultura e um aprendizado. Como que foi morar sem sua família no Rio Grande do Sul e como foi essa notícia de você voltar da seleção e falar: pai, mãe, tô indo pro Internacional, consegui essa oportunidade? Então, meu pai é gaúcho e ele sempre falava da cidade, eu nunca visitei, nunca fui, mas a minha curiosidade era muita. E por meu pai também já teve uma história no Inter, eu fiquei muito feliz de receber esse convite. E meu pai principalmente adorou a ideia, minha mãe ficou meio assim por causa da saudade, primeira vez que eu ia morar longe, mas eu gostei da cultura, gostei de tudo e sempre foi um prazer vestir e estar lá. E a sua posição sempre foi mais a do meio campo ou você começou querendo, com a grande maioria, quero ser atacante e aí foi recuando de acordo com seus técnicos? Como que foi e como foi a sua chegada, né? Essa adaptação ao Inter, uma jogadora vindo de São Paulo, o Inter com uma aposta forte na categoria? Eu sempre fui meia, eu sempre gostei de jogar no meio. O Thiago Viana me descobriu na lateral esquerda no desenvolvimento de 2017 e eu gostei muito da lateral esquerda, mas com a minha característica que não é muito de velocidade, resistência, eu voltei para o meio contando com o meu passe longo, e eu fui para o Inter como lateral esquerda e como meia também. Aí vai da nossa técnica Camila Orlando, que me adaptou no meio, joguei mais pelo meio esse ano. Bom, quais são as dificuldades que você encontrou no Inter jogando, tipo, para a categoria? Sempre tem umas histórias, umas curiosidades, até pela categoria ter surgido agora, a CBF ter criado a Sub-18 para dar rodagem e desenvolver jogadoras desde do plano inicial e não só no profissional. Então, no começo de tudo, acho que o Inter teve a ideia e contratou para ser campeão brasileiro. Contratou exatamente as meninas para tentar ser campeão brasileiro. E fora a estrutura, que é sensacional, o apoio que eles dão, a atenção que eles dão às atletas, isso tudo ajudou a gente. E claro, a gente teve o Gauchão, teve a Copa Encantado, que ambas a gente foi campeã. Teve uns torneios lá no interior que jogamos contra times profissionais também e conseguimos a vitória. Inclusive no jogo do profissional, o Inter e Santos, que foi no Pacaembu, com transmissão na Band, a gente do Sub-18 começou a assistir o jogo
no ônibus, que a gente tava num torneio, tava todo mundo no ônibus, cada um pegou um celular ali, dividiu no calor, lá dentro mesmo, começou a assistir, torcer, a gritar. Isso é bem bacana, acho que isso uniu também muita gente. Como que é essa integração? Como que o Inter faz essa integração entre o time profissional e vocês do sub-18, do sub-20? Como que é as gurias coloradas nessa integração de treino, de performance? Começo de tudo, a gente mora junto, todo mundo junto, sub-18 e o adulto. As meninas de fora moram todas juntas. E isso facilita, né, a conversa, tá todo mundo ali passando pela mesma coisa. E fora que 2 vezes a semana nós treinamos juntas. A gente divide campo, a gente faz muito coletivo, um contra o outro. Sempre dá pau a pau, dá igual. E por isso que facilita e a gente aprende muito com elas também. E no caso, vocês estão sempre juntas, brincadeira. Quem que é a dona da resenha que dá apelidos, que brinca com todo mundo, que gosta de tirar um sarro de jogadora? Conta aí pra gente alguns apelidos, se você puder, de jogadoras que estão sempre... A Bruninha parece bem agitada, normalmente a gente vê stories dela nos jogos e tal. Ela parece... Ela, ao meu ver, de longe, parece ser uma das que comandam a resenha, que gosta de algum... Quais são os estilos assim, musicais, já que tem muitos? Como funciona essa divisão? Então, no Sub-18 tem a Bruninha, a Belinha, que gosta de zoar bastante, a Thay, principalmente, gosta de zoar todo mundo. E a gente dá muita risada, como sempre, como a cultura brasileira, sempre tem aquele funk no vestiário, em casa, indo pro treino, voltando do treino. E assim a gente vai dando muita risada, pra nós tudo é piada, a gente gosta de rir. E de apelido, assim, me zoam bastante, porque eu sou meio lenta, né? Eu sou mais good vibes. E aí pesam muito na minha também. Mas tem a Laísa lá também que gosta de brincar. E é todo mundo junto. Então você é mais a paz e amor, de boas, e a galera às vezes é meio agitada, e aí acaba pegando você pra Cristo. E vocês conversam muito de como se estão pensando em ser profissional no próprio internacional? Como está a cabeça de vocês? Você mesmo comentou que tem empresário, todas as jogadoras lá têm empresários, não tem, vocês acabam dividindo os mesmos. Como que está sendo essa estrutura também fora das 4 linhas com vocês? Então, no que a gente conversa com as meninas, a gente tem aquela resenha, eu vejo que antes a gente estava mais focado no brasileiro, que era o principal, o hoje, que a gente estava mais focada e pensava em ser campeã, ser campeã, ser campeã. Então a gente não conversava muito sobre o futuro, mas agora que acabou, tipo, cada um tem o seu empresário, a maioria tem, e tem um por fora também que é muito bom para elas. E a gente vai ver quando acabar o ano, uma vai para um lado, outra vai para o outro, outras vão ficar. Então a gente tem que acostumar com isso, que é futebol. E esses empresários, cada um tem seus empresários, foram apresentados, como eles chegaram até você? Foi via internacional ou eles se apresentaram para vocês primeiramente, vocês passaram o nome para o internacional e aí o internacional fez alguma reunião e aí estabilizou tudo bem, de jogador, empresário, clube? Como que, pelo menos no seu caso, que é o que você pode contar pra gente? Então, eu tenho um empresário que ele foi passado, mas o diretor conversou diretamente comigo. Então eu passei pro meu pai, passei pro meu empresário também, que dessa empresa sou eu de menina, assim, do futebol feminino, só eles trabalham comigo. E foi passado tudo pra eles e eles acabaram decidindo tudo. Então eu deixei mais na mão deles. E agora, contando um pouco fora do Inter, como que foi a sua experiência na seleção brasileira? Como que você soube da convocação? Você estava treinando? O que você estava fazendo e como que foi? Então, foi em 2017, foram as 2 primeiras convocações da Sub-17 e foi inclusive o Sorô, o Lucas, técnico do São Paulo profissional agora, que me deu essas notícias. Ele chegou em mim, conversou
E a maioria foram, acho que umas 7 meninas do Centro Olímpico, que agora é São Paulo, né? Foram umas 7 meninas da seleção, aí foi todo mundo junto e eu fiquei muito feliz também, porque era uma oportunidade boa. Eu já tinha passagem em 2014, 13, não me lembro muito, pela seleção sub-15 com a Emily, mas eu tive só uma passagem. Então, para ter mais uma oportunidade foi muito bom para mim. Como que foi essa transição de o futebol feminino ser algo diferente e a partir desse 2018 parece que vai se tornar algo comum para todo mundo, para a sociedade, que o futebol é o esporte, independentemente do gênero, e teve esse grande apelo da Copa do Mundo. Nós temos agora um boom de coberturas de campeonatos, nós mesmos sem barreira, tem outros, tem o Passa no DM. Tem o Scouts feminino, que é focado no Corinthians. Então a gente tem outras parcerias. Tem o Planeta Futebol Feminino, do Rafael Alves, que tem acompanhado. Como que tá sendo para você que tá numa geração no começo ainda, mas que com certeza pegou um momento que mulher jogar futebol não era muito aceito ou era comum? O mérito foi para as gerações passadas que lutaram para isso, para a gente ter o que a gente tem hoje em dia. Então a gente deve a elas, as pessoas, as mulheres que passaram pela seleção, que lutaram para ter isso para nós, o desenvolvimento do futebol feminino. Então essa geração que vem agora tem que aproveitar muito. E porque o futebol vem crescendo e vai crescer ainda mais. E a gente espera desfrutar e mostrar o melhor que a gente pode mesmo. E você, Gabi Batista, você citou gerações, quem que você acompanhava? Ou você foi daquela, você é jogadora do que muitos têm, e muitas também de tipo, jogam futebol, mas quando estão em casa preferem curtir outra coisa, um filme, uma série, e não vê tanto jogo. Você, Gabi Batista, vê jogo, via muitos jogos? Quem que você já se inspirou? Você olha o seu estilo de jogo e fala, nossa, é o estilo que eu quero pra mim, pra ser profissional? Eu nasci praticamente no futebol, então não tinha como, mas eu assistia mais o masculino, então pra mim eu gostava bastante de assistir. Então, tipo, hoje em dia, eu acredito que o meu estilo de jogo, eu gosto também do estilo de jogo da Andressinha, da seleção. Então, eu acho que, tipo, eu não assistia muito futebol feminino antigamente, porque não tinha muita visibilidade, não conseguia também, não tinha esse acesso. Hoje em dia é mais a Andressinha mesmo que eu me inspiro e acho um absurdo de qualidade. E como você pode explicar que você falou que nasceu no futebol? Como que essa experiência assim tipo, passo a passo, para a gente poder entender melhor quando você fala que você nasceu no futebol? Meu pai era jogador e todos os times que ele tinha passagem, eu estava junto com ele, eu entrava em campo. Desde pequena, tipo, no colo mesmo, eu já entrava no campo com ele. E acho que isso foi nascendo uma paixão também. E aí ele me colocou numa escolinha, desde 5 anos, já entrei na escolinha no Fundação, que é onde eu moro, no bairro onde eu moro. E por isso que eu falo que eu nasci, porque eu vivo disso todo dia, ainda hoje vivo. E como que foi de ter visto um time campeão do Sub-18 e perdendo só um jogo, que foi só o jogo de ida contra o Santos, e depois emplacou que não parou mais, e até você citou isso, que vocês foram focadas a ganhar o Campeonato Brasileiro, não teria outra função ali que não fosse ganhar. Como que foi lidar com essa ansiedade de também, principalmente contra o Santos, de ter perdido o primeiro jogo e falar, meu, o nosso foco é esse, não importa, ele ganhou o primeiro, a gente vai ganhar aqui. Como que foi jogar? Então, desde o começo do Brasileiro, a gente teve um desenvolvimento, a gente foi crescendo. A gente começou mais ou menos, foi crescendo. Aí teve o deslize contra o Santos, que é uma baita equipe também. Não, a gente não tira os méritos delas, mas a gente teve o pé no chão, consertou os erros que tivemos e a gente foi atrás, sabia que não tinha nada perdido. A gente teve os grandes jogos, foi contra a Chapecoense também, que deu um sustinho, que foi empate.
conseguimos empatar no último, no último minuto do jogo. Então, a gente foi crescendo no campeonato. Chegando, a gente perdemos contra o Santos, aí teve o jogo contra o Vitória, conseguimos classificar. Depois da classificação, que veio a semifinal, que a gente empacou mesmo, que a gente subiu mesmo, que foi os 5-0, né? Uhum. A gente teve uma confiança maior, mas mesmo assim com os pés no chão. Legal, legal. Para quem não sabe, o Inter foi campeão brasileiro sub-18 diante de São Paulo. Foram 2 partidas, ganhou de 1-0 no Sul com um gol relâmpago e acabou empatando por 1-1 aqui em São Paulo, no Pacaembu, no horário não pro proletariado, né? Porque o proletariado trabalha, gente. 3 da tarde é meio complicado, até porque a transmissão foi via internet, então poderia ter sido num horário mais flexível, 18, 19 horas, que com certeza teríamos um grande público em São Paulo pela quantidade de jogadoras, que também pela essa coisa de cultura, tem muitas jogadoras que, igual a Gabi, que joga no Inter, joga no Sul, mas é paulista, é aqui do ABC, para quem não conhece, região metropolitana de São Paulo. Bom, Gabi, a gente está terminando aí, mas vamos contar agora um pouco como que você tratava o seu jogo no começo ali, que você jogou no Fundação. Quem o seu pai ou o seu treinador apontou você como uma jogadora que possivelmente seria profissional, ou foi mesmo seu pai que teve essa busca de não, vamos correr para ela ser profissional e não ficar só jogando de forma amadora? Já viam que eu batia com a perna esquerda e já abriram o olho, né? Então, aí o meu professor jogava no meio dos meninos e já tinha uma vantagem no meio dos meninos. E meu pai também viu. Eu tentei ser goleira, meu pai não deixou de jeito nenhum. Então ele falou, aí surgiu o teste no Centro Olímpico, que eu via bastante. Aí com os 12 anos eu fui pra lá, ele meio que me apoiou bastante isso. Minha mãe também sempre me apoiou, nunca teve rixa contra isso. Então isso foi me ajudando, e pelo meu amor pelo futebol também me ajudou a querer seguir uma carreira mesmo. Bom, Gabi, um pouco antes de você mostrar a medalha pra gente, as suas camisas, um questionamento que tem na nossa equipe de Sem Barreira é do William, aí, o nosso grande locutor, né, dos programas. Ele foi muito relutante na realização do campeonato por conta de um jogo não ter aquela, pela lei do 48 horas até um próximo. Como que foi esse desgaste? Eu pelo menos vejo que tipo, a gente não pode, o campeonato em si, nenhum dos times pode dar o que oferece, tipo, a qualidade que tem por ser um intervalo de um dia só de jogo, e por ser 45 minutos de jogo, então 45, né? Então eu acho que a gente teve todo por trás, todo um treino por trás para saber lidar com isso. Entre os jogos a gente teve muito descanso, que é prioridade também. Mas eu também penso que tipo, o futebol feminino, tipo a CBF tentou, mas não foi de um jeito humano, de se tratar como um atleta mesmo, né? E foi além das nossas expectativas, porque a gente pensou, vai ser um campeonato longo, né? Tipo, igual o brasileiro feminino adulto. Mas a gente soube lidar com tudo isso e aproveitou, né? Da melhor forma. Legal, legal. Realmente a CBF não é nada humana, e isso é fato. Vamos mostrar aqui agora a primeira camisa da Gabi para vocês verem aqui, ó. Vou esticar, pode me ajudar, Gabi, por favor? Essa aqui é a primeira camisa da Gabi, ó, do Fundação em São Caetano. Camisa 10, hein, ó. Canhota 10, já vi muito canhoto 10, viu? Quem que você gosta mais, do Messi ou do Cristiano Ronaldo, Gabi? Eu sou muito Messi, muito Messi. Aqui nós temos a camisa do Centro Olímpico, né, que foi também uma outra proposta de ajudar o futebol feminino, que a Gabi também passou. Agora nós temos aqui o Audax,
Camisa 43, hein? Camisa grande, número grande, que a Gabi acabou também atuando aqui em São Paulo antes de se mudar para o Rio Grande do Sul. E chegamos à famigerada camisa do Internacional, camisa 8, ó, com nominho e tudo, é numeração oficial, Gabi só é dela, não tem outra. É a Gabi que jogou no Inter, tá mostrando aqui pra gente. E na mão dela, que vocês podem ver aqui, a medalha de campeã sub-18. Isso aqui vale muito, hein, Gabi? Como que foi essa conquista, assim, marcar você logo com nem 18 anos, você já tem um título no peito muito grande e, queira ou não, é o início de tudo, pois é a primeira edição, né? É uma experiência única e também acho que é o sonho de muitas meninas conquistarem. Então foi muito bom ter essa experiência. Então foi tudo muito bom. Bom, gente, a gente vai terminando aí essa entrevista com a Gabi Batista. Falamos muito da sua carreira de 17 anos, passou no São Paulo, Audax, formou-se no Fundação, jogou no Centro Olímpico e agora está no Internacional, curtindo essa good vibes dela, o título brasileiro sub-18. Aqui, olha, show, até mais.